Wilson. Mestre Jesus, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, gratidão por esse momento em que nos reunimos, Senhor, para falar em Teu nome, através da santa doutrina católica, santa doutrina cristã. Aprendemos sobre o Seu caminho, sobre a Sua palavra, para que se torne cotidiano o ato de fazer o bem, amar os nossos irmãos, orar pelos nossos inimigos, a fim de que evoluam junto conosco, Senhor. Gratidão pelo dia de hoje, pelo dia vivido, pelo sopro de vida, pela luz do sol, por termos uma casa para voltar para descansar, e que a bondade do Senhor, seu manto de milagre, nos cubram, e que os espíritos de luz amigos venham nos auxiliar nesse momento. Obrigado, Senhor, em Teu nome, que assim seja. Obrigada. Gente, então, hoje, a gente está recebendo a visita da nossa tia, né, Tânia. Eu vou aproveitar para falar, porque você nunca veio nesse estudo, né? Mas hoje a gente faz o estudo do Livros Mensageiros, que é de uma série de livros, de 13 livros, feitos pelo espírito André Luiz, através da mediunidade do Chico Xavier. Então, são livros psicografados. Esse é o primeiro Nosso Lar, que a gente estudou mais ou menos 1 ano e meio, se for contar uma breve interrupção. E o livro Nosso Lar, ele inicia essa série, e o André Luiz, ele foi um médico encarnado, mais ou menos na década de 30, 20, né? Até a década de 30, né? Provavelmente ele faleceu na década de 30. E ele faleceu até que novo. Foi um processo devido ao acúmulo de uso de álcool associado a um câncer gástrico intestinal, na verdade, gerado por uma sífilis, né? E aí ele desencarnou muito rápido, e ele foi um médico que não era um médico descaridoso, deu bastante receita de graça, dava inclusive dinheiro para comprar, mas ele era um médico, de certa forma, frio, porque a doação dele não era uma doação de si mesmo, e ele era muito mais ligado às vaidades, às posições sociais e às relações sociais, né? E fazer parte de uma família que se adequava às normas sociais, né? Que nunca teve dificuldades materiais na vida também. E ele, quando desencarnou, inicialmente ele passou um tempo no umbral, que a gente comenta aqui que é uma zona de vibrações pesadas, que está permeada com a Terra, com a nossa Terra, né, com a atmosfera da Terra, e é para onde os espíritos errantes, os espíritos que desencarnaram, não têm noção do desencarne, dependendo da situação, eles... Boa noite, Ana Paula. Eles desencarnam e aí eles ficam nessas regiões umbralinas, que são regiões de cinzas. Dentro dessas regiões umbralinas existem regiões de trevas mais profundas, que são os abismos, e existem uma série de situações, espíritos que estão lá
sofrendo e recebendo perseguições, né, de espíritos que são mais ligados à maldade, espíritos que sabem que são maldosos, sabem que estão contra as boas virtudes, mas eles pretendem continuar assim. E o André Luiz mesmo, ele viveu esse período e ele recebeu vários xingamentos, né, várias situações em que ele não entendia como ele era chamado de suicida, por que ele era chamado de suicida, sendo que ele não tinha se matado. E aí isso vai se desenvolvendo no livro, conforme ele vai expurgando essa vibração pesada. E agora eu me lembro de falar que o umbral, ele é uma região que a nossa mente cria. Como a nossa mente terrena ela é desordenada e a gente não pensa na morte, e muitas vezes a gente passa anos da nossa vida cultivando vibrações pesadas dentro de nós, nas vivências mesmo, né, nas situações cotidianas, a gente desencarna e mesmo que o nosso espírito tenha boas virtudes, bons sentimentos, a gente tem uma casca de vibrações, de amarguras, de egoísmos mesmo, situações diversas que nós precisamos liberar. E essa liberação ela acontece no umbral. E o tempo de umbral varia muito de acordo com a capacidade do espírito de respirar, de se entender que é um espírito imperfeito, que errou durante a vida, e a capacidade de orar e pedir ajuda aos céus com o coração aberto para receber boas vibrações. E o André Luiz, ele passa, no livro, conta 8 anos nessa região, e em um momento assim que ele já estava cansado, em que ele já estava, as forças dele de lutar contra as pessoas os espíritos que estavam xingando ele, ou a força em relação à fome, o frio que ele passou por um momento assim de não entender, né, a convicção religiosa dele era tão fraca que ele chegou a pensar, né, sobre a religião, mas sem conseguir orar. E aí depois ele retoma o pouco da espiritualidade que ele teve durante a vida na Igreja Católica, ele retoma em um momento de maior tranquilidade e ora, pede ajuda aos céus. E aí quando ele ora com o coração aberto, ele recebe então o auxílio de 2 funcionários, né, habitantes do nosso lar, que é uma colônia espiritual que é para ler? Aqui é o que você está falando. Ele coloca aqui, ó. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, ao meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra. Mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos a caminho de gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Vou continuar porque é importante. Identificava-as por meio da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, que é muito comum hoje no dia, né? Se a gente não analisar o que a gente está recebendo nas redes sociais, né? Ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com um sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições em que estacionara voluntariamente.
Então, essa questão dele de citar que ele estacionou voluntariamente nessa análise puramente intelectual da religiosidade, nessa análise de... Aqui ele está dizendo que ele concordava com os críticos e céticos, né? De uma maneira até às vezes sarcástica, né, das situações, e aquilo ele percebe que aquilo não bastou para ele ali, porque ele estava num momento sofrendo, não entendendo totalmente a situação. E ele não tinha condições de criar dentro de si uma fé viva que ele não tinha cultivado durante a vida. Mas aí ele percebeu a importância dela. Então, o umbral, ele é um momento que todo espírita... A tia não vai saber disso, então por isso que a gente está falando bem aqui. Mas todo espírita fala, eu não quero viver no umbral. Quantas vezes o centro espírita, não. Não posso fazer isso, senão eu vou passar muito tempo no umbral. Vira até uma piada aqui para nós, né? Mas a gente comenta que é muito difícil a gente viver aqui na Terra e não passar um tempo nessas regiões por causa das nossas dificuldades, né? Morais. E é daí também que vem a importância da oração, do pensamento reto, da luta de todos os dias estar sempre melhor, porque parte no umbral é inevitável, mas o próprio nosso lar, que é uma colônia muito bonita, que foi criada por espíritos que decidiram que iam se melhorar e que iam trabalhar pela sua melhora e trabalhar pela melhora dos outros, está dentro do umbral. Então, o umbral tem vários níveis e é possível, com o trabalho, com as nossas próprias questões, com a retirada das nossas dificuldades morais através do trabalho, do sacrifício de nós mesmos, da luta constante da gente se aproximar de Jesus em ação, não simplesmente em palavras, o nosso tempo de umbral, nesse umbral de sofrimento, de dificuldades, né, e de atordoamento, ele diminui. E a gente comenta aqui que isso é uma questão quase científica, material, né, que a gente ainda não é capaz de compreender, de provar cientificamente, né, mas para nós espíritas é científico, que quanto mais a gente se liga a uma vida materializada, mais difícil é se distanciar dessa vida. E aí é difícil afastar do corpo, conceber uma situação mais sublimada, que é a vida espiritual. Então, quando a gente se liga a Jesus fortemente, ele mesmo nos traz as palavras que nós precisamos para que nós nos liguemos a ele, né? Quando ele comenta que o reino dele não é desse mundo, ele estava falando para os fariseus que estavam buscando que ele trouxesse, né, um reino de posses, e que o Messias verdadeiro traria reino e poder para toda Israel. Mas ele estava dizendo que o reino dele é a pátria espiritual. Quando ele comenta para que nós não nos preocupemos com o dia de amanhã, não é para que nós vivamos todos os dias sem responsabilidade com o dia que chega, mas para que a gente entenda que a base central da nossa vida, ela é a espiritual, a moral, a que não acaba, né? Quando ele fala que para entesourar para colocar o nosso tesouro onde a traça não rói, mas sim no que não escapa de nós, né? Que é a essência espiritual, a essência divina, ele também nos convida para que lentamente, pouco a pouco, na nossa vida, nós aprendamos a enxergar em nós os nossos apegos materiais e a gente ir desprendendo, inclusive os apegos de sentimento, né? Os apegos das nossas vontades, das nossas certezas. E aí o André Luiz, ele passou por isso o livro inteiro. É um livro muito importante porque ele vai mostrando a recuperação dele, de um homem vaidoso, materialista, mas curioso, dedicado, que tinha um coração bom e que, dando a oportunidade, ele foi aprendendo a verdadeira noção de trabalhar pelo espírito. E aí existem algumas passagens interessantes do livro que não acontecem no filme,
que ele pediu emprego, né, para o ministro Clarencio, e ele pede um emprego como médico, afinal de contas ele foi médico na vida passada. E aí ele recebe uma resposta que pode parecer dura, mas que era uma verdade clara para que ele entendesse, crescesse, que ele não foi médico suficientemente espiritualizado para ele ter condições de exercer a medicina como ela é feita no plano espiritual, que chega nas bases morais de cada efeito psicológico, patológico no espírito. E aí ele não teria condições de ser médico lá. Então ele recebe um trabalho de enfermeiro de espíritos equilibrados, mas que ele fazia era muita limpeza, trabalho de limpeza mesmo, inclusive do chão, da área em que eles trabalhavam, para ele aprender a trabalhar pelo bem. E aí esse livro, Os Mensageiros, começa com ele tendo passado por essas situações e crescido muito em espírito, entendendo o amor de servir, né? Então aqui a gente está numa conversa em que ele está conversando com a Narcisa, que foi uma das companheiras desse trabalho que a gente citou, e ela explica para ele o momento espiritual que ele estava vivendo, porque ele passou por um desencanto que quando ele tinha um apego forte à família e um apego principalmente de seu chefe de família e de que os filhos e a esposa estariam com muita saudade e continuariam tendo ele como referência. E não foi isso que aconteceu. Quando ele chegou, visitou a casa, num dos últimos capítulos do livro, ele percebeu que a esposa estava com outro marido e só uma das filhas tinha condições de perceber a presença dele porque estava mais ligada a ele. Mas todos os outros estavam desligados dele e não querendo pensar nas coisas espirituais. E aí ele percebeu o que ele tinha feito da criação deles, que quando a gente não gera, né, uma busca de alimento espiritual forte nos nossos filhos, quando a gente falece muitas vezes, eles não têm condições de nos ouvir, de estar próximo, da gente estar próximo deles, por causa dessa dificuldade de buscar, né? Porque como a base é o pensamento e é vibratório, então são situações complexas. E aí a Narcisa está falando para ele aqui nesse capítulo que a gente leu semana passada, que ele está cheio de amor, de felicidade, porque ele finalmente entendeu o valor do serviço, do trabalho, está aprendendo a cuidar das pessoas sem ter aquela curiosidade do que aconteceu, do que gerou, que isso era bem comum no nosso lar, ele citando isso. Mas ele estava com um coração vazio, porque com a desilusão da família, ele estava ajudando a família, mas era uma ajuda distanciada emocionalmente. E aí a Narcisa explica para ele que ele precisa aprender a meditar no Evangelho de Jesus e aprender a encher o coração dele de amor novo, do amor divino, né? E conseguir trazer para dentro dele novas luzes de entendimento do que significa o trabalho, para que aquilo sedimente nele, né? Para que aquilo gere luzes no que ele estiver fazendo. Quer falar alguma coisa? Foi um bom recap. Só lembrando que o Espiritismo é a terceira revelação de Deus. A primeira foi Moisés, a segunda através da justiça, a segunda o amor do Cristo, a terceira a verdade. Né? Eu vos mandarei um outro Consolador que ficará convosco por toda a eternidade, um Espírito de verdade. E como ele ia ficar por toda a eternidade, não pode ser um ser material, é um ser... É uma doutrina, falar assim. Então, a equipe espiritual que cuida do planeta, comandada por João Batista, preparou uma série de livros, explicações, né? Nós temos os 5 livros da codificação
E a mediunidade do Chico trazendo vários livros em vários pontos que elucidam principalmente o Evangelho do Cristo, os livros do Emmanuel que falam da Bíblia, são os 4 livros, né? Do Emmanuel que comenta vários versículos. Tem a parte da vida do Emmanuel, que mostra que ele foi um espírito redimido, porque ele é Públio Lentulus há 2000 anos, depois 50 anos depois Ave Cristo, e depois Renúncia. E agora o André Luiz, o Emmanuel faz o prefácio do Nosso Lar e fala que há muito gostaríamos de trazer para o nosso círculo alguém que pudesse falar da própria experiência e levar aos homens, experiência no mundo espiritual. Então a coleção Mundo Espiritual do André Luiz, ela conta como é que é a nossa vida após a morte começa com alguém que passou pelo umbral durante um tempo. E ali o André Luiz trabalha várias questões da codificação espírita e dos evangelhos. A questão é prestar atenção no que está fazendo, no que está lendo. Então, ele pode ser lido como um romance, rápido, ele pode ser lido com mais atenção, ele pode ser estudado em detalhes. Os nossos estudos, algumas vezes, eles demoram muito, porque a gente para fazer análise psicológica e tenta colocar a situação que eles vivem como se fosse para nós, para que a gente possa entender melhor. O caminho para chegar mais próximo de Deus e de Jesus, ele é a busca de uma virtude austera, constantemente lutando contra o egoísmo para desenvolver o amor. E aí o André Luiz vai contando essa luta dele. A reencarnação última falida, o tempo no umbral, a relação com Deus, quando ele faz uma prece realmente sentida e arrependida, ele recebe ajuda, ele é preparado para trabalhar, ele aceita o trabalho, e aí ele vai contar os vários casos de trabalho. É muito importante entender que a série do André Luiz foi bem planejada pelo mesmo grupo que chama Espírito de Verdade, antigamente chamado de Espírito Santo, ou é chamado Espírito Santo na Bíblia. Esse Espírito Santo é o Espírito Verdade, que o Cristo chamou Espírito Verdade, é um grupo de espíritos superiores que, em nome do Cristo, trabalha pelo bem da Terra. Eles prepararam, planejaram, organizaram essa sequência de 13 livros, e esses 13 livros nos mostram como que é a vida no plano espiritual. A gente, de tanto ler, para nós o plano espiritual é como se fosse aqui, do lado. Né? Mas a Matê falou tudo muito bem faladinho. É porque mais velho, né? Lendo mais, e aí a gente lembra de alguns detalhes. Inclusive no estudo que a gente começou a fazer do Nosso Lar, novamente, o Emmanuel chama a atenção assim, todo leitor tem que analisar o que lê. Ele chama atenção para isso. E ele chama atenção para as verdades da vida eterna. Que a gente não está aqui para ter férias. A gente tem que trabalhar. Então o Cristo fala, eu trabalho e meu pai trabalha também. Meu pai trabalha até hoje. Trabalho é a base. E a morte não existe para nós, né? Na verdade, o Emmanuel fala na introdução que a morte é muito simples. Eu te mandei até uma... A Maria falou ontem assim, faleceram 3 pacientes, né? Foi. E ficou triste, eu até mandei a foto do prefácio do Emmanuel, falando que a morte é simples transformação, complicado é viver bem. Né? É mais difícil nascer do que desencarnar. Então a gente vai continuar a leitura, e aí qualquer coisa que parecer estranha, vocês podem perguntar, comentar, não tem problema. A gente vai explicando como consegue, né? E conhecendo meu temperamento de homem, amante do serviço movimentado, acrescentou generosa. Você tem trabalhado bastante aqui nas câmaras, que eram as câmaras de retificação
onde ficavam espíritos que estavam ainda muito desequilibrados para viver uma vida consciente. Então eles ficavam deitados, muitos em sono, vivendo pesadelos, e aí eles precisavam de tratamento, de passes, de retirada de vibrações pesadas, uma limpeza espiritual. Mas eles já tinham se arrependido, então eles já tinham condições de estar ali recebendo esse cuidado. Onde me preparo por minha vez, considerando o futuro próximo na carne. A Narcisa, a gente comentou bem, até o nome dela, Narcisa, vem de narcisismo, né? Que mostra, assim, parte das lutas dela, que por vaidade e provavelmente por desvios de sexualidade, ela pediu para encarnar por causa da família, mas aí foi dada a condição de que ela trabalhasse 10 anos nas câmaras de retificação, cuidando dos espíritos endurecidos, né, dessa condição desses espíritos, para que ela aprendesse não só a luz do amor e do trabalho, né, mas também a capacidade de se doar, né, em favor das pessoas. Não poderei, portanto, acompanhá-lo, mas creio deve você aproveitar os novos cursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação. Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na Terra nos campos visíveis e invisíveis ao homem, acompanhados todos eles por nobres instrutores. Isso faz parte, né, daquilo que a gente comentou num desses estudos aí últimos, que todos nós que estamos aqui encarnados, que temos uma condição de inteligência, de maior moralidade, que a gente não está passando dificuldades, né, intelectuais mesmo, cerebrais, muitas vezes todos nós, prometemos, né, trabalhar pelo bem, trabalhar para Jesus, e muitos de nós organizam, né, as encarnações baseado no que vai fazer, em como vai fazer, tanto em obras de caridade, em obras de sacrifício, quanto em obras de mediunidade, de transmissão de informações, né? E todos eles acompanhados por nobres instrutores. Então, todos nós prometemos e nós ajudamos a organizar as nossas reencarnações, inclusive as dificuldades que nós passaríamos, as provas materiais ou morais e até mesmo algumas doenças, caso elas fossem necessárias para que nós não nos percamos muito, né, na dificuldade moral. Poderia você conhecer experiências novas, aprender muito e cooperar com excelente ação individual. Por que não tenta? Antes que pudesse agradecer o alvitre valioso, Narcisa foi chamada ao interior das câmaras, a serviço, deixando-me dominado por esperanças diferentes de quantas abrigara até então, relativamente às minhas tarefas. Isso que a gente acabou de falar, a gente vê bem, até a gente vai conseguir ver no estudo do Emmanuel de quarta, né, no Céu e Inferno, quando a gente chegar na parte dos espíritos, contando das dores deles e de como eles viveram a vida, né? E a gente vai entender que realmente, assim, muitas vezes nós aqui encarnados, a gente não tem condição de entender grande parte do que nos acontece, mas muito daquilo que uma pessoa pode reclamar como provação, como limitação, como se Deus não estivesse ouvindo as preces, na verdade são salvamentos, né? São acréscimos de misericórdia. Uma doença que o incapacita pode tirar uma pessoa de cometer crueldades ou de se perder em vícios desmedidos, né? E muitas vezes nós, com a nossa noção de encarnado, a gente não consegue conceber a justiça divina, né, que permeia em tudo isso. Mas quanto mais a gente estuda, abre o nosso coração para entender as bases, e entender que a justiça divina ela é perfeita, e se a gente não tem causa nessa encarnação, a gente tem na outra, então tudo isso fica mais claro, né? E aí as dificuldades da Terra
elas se tornam pequenas dificuldades, né, percalços no caminho. Porque a nossa fé e a nossa compreensão de Deus ela aumenta tanto que a gente é capaz de aceitar privações e resolver problemas com a satisfação de entender que nada do que a gente faz aqui de bem é perdido. E tudo que a gente recebe de mal, de uma maneira ou de outra, é porque Deus permitiu. Então, nós merecemos. Vamos continuar, então. Aniceto. Aqui o Aniceto vai ser o mentor, né, do André Luiz nesse livro. Tem alguns que se repetem, mas como cada livro ele tem uma característica de um trabalho específico, de temas específicos, então existem alguns espíritos que são responsáveis pelos trabalhos que o André Luiz vai acompanhar. Então, cada livro tem alguns deles, né? O Aniceto é o desse livro. Eu procurei até o que significa o nome dele. Vou escrever aqui que eu esqueci. Vem do grego, invencível, firmeza e resistência, força em ações e convicções. E se a gente vai ler esse capítulo, a gente vai entender por quê. Porque isso se mostra no comportamento dele. Comunicando meus novos propósitos a Tobias, foi um amigo também apresentado no livro Nosso Lar, verifiquei a satisfação que lhe transpareceu do olhar. Porque os espíritos ao nosso redor que nos amam e os espíritos que nos acompanham, eles ficam muito felizes quando nós tomamos resoluções que são boas e que facilitam o trabalho deles. Então, como Deus permite que nós tenhamos o livre-arbítrio, é do espírito que decide se ele vai trabalhar além das suas forças, se ele não vai querer exceder, né, certas situações de trabalho. E o André Luiz, desde o livro Nosso Lar, ele se mostrou muito capaz e muito interessado em trabalhar e em se deixar levar pelo trabalho sem que seja necessário tanto descanso, né? A gente até comentou no livro que talvez a característica dele ter sido médico, né, na vida passada, o fato de trabalhar muito, de ter uma carga de trabalho maior, principalmente naquela época, né, a situação da quantidade de médicos era muito diferente da de hoje. Então, isso facilitou que ele tivesse essa tranquilidade, né? No primeiro dia que ele foi trabalhar nas câmaras, ele aceitou ficar 24 horas sem descansar e trabalhando. Então, ele se apegou muito forte ao trabalho ali, e isso trouxe para ele muito benefício, né? Porque ele trabalhando, ele tem horas a seu favor para fazer as coisas. Lá no Nosso Lar, a remuneração são os bônus hora, que são os bônus de trabalho. E determinadas tarefas geram determinados bônus, e com esses bônus as pessoas podem solicitar pedidos, solicitar situações e até mesmo solicitar uma moradia, né, para a família. O André Luiz ele passa na família do Lísias, no Nosso Lar, né? Ele se apega à família do Nosso Lar. A mãe do André Luiz, ela vive numa instância superior, numa região mais superior, que ele não é capaz de ir. E o pai, ele está em umbral, mas em vias, nesse momento, né, de ter uma reencarnação compulsória, com a mãe facilitando o trabalho, agindo em favor deles. A reencarnação compulsória, como a gente comentou que nós que estamos aqui, né, que temos condições, tudo, nós todos ajudamos na nossa reencarnação, porque nós tivemos consciência, muitas vezes trabalho, e ajudamos fomos dóceis, né, à resolução de melhorar, de fazer a nossa parte. Mas existem alguns espíritos que passam muito tempo embrutecidos
muito perdidos nas suas próprias dores, ou passaram anos no umbral em perseguição de outras pessoas, ou sendo perseguidos, em uma situação de vibração muito, muito densa, que não é possível chegar a eles através do raciocínio. Eles não conseguem orar, e a situação deles é muito difícil. E alguns desses espíritos, para que eles consigam sair desse estado, a espiritualidade superior permite que eles sejam reencarnados sem fazer parte desse trabalho compulsoriamente, né? Eles são obrigados a reencarnar. Muitos deles acabam tendo dificuldade de desenvolvimento celular, de desenvolvimento intelectual, porque a construção do corpo humano que está sendo gerado na barriga, ele também depende das condições do espírito, de oferecer boas vibrações, né? Tá de forma inconsciente ali, mas o espírito, de certa forma, auxilia, né, nos processos de multiplicação celular, da formação do corpo. E muitos desses espíritos, eles não têm condições disso, então faz parte disso. No caso do pai do André Luiz, foi uma pessoa muito ligada ao dinheiro, muito ligada às posses, inclusive deixou pessoas sem condições sem ter dinheiro, né? Tirou o dinheiro das pessoas, mas que também ele se envolveu muito forte com duas mulheres, outras também, mas duas mulheres que o subjugaram depois que ele faleceu. E aí ele se tornou, de certa forma, escravizado a essas mulheres. E a mãe, sendo mais espiritualizada, ela não conseguia chegar até ele, não conseguia trazer ele para perto. E aí ele passou vários anos no umbral ligado a essas mulheres. Então ele se arrependeu, de certa forma, começou a fugir delas, começou foi para a Terra para fugir delas. É o que a gente até comentou da situação do umbral e da Terra, né? Foi para a crosta, assim, viver entre nós, assim, para se afastar delas. E ela aproveitou esse momento, a mãe, para encarnar os três junto com ela, né? E ela ajudar todos eles a se reerguerem. Então tem alguns espíritos muito difíceis que eles são encarnados compulsoriamente. Fique tranquilo, disse bondoso. Você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido. Temos, por nossa vez, grande número de colegas na comunicação. Não será difícil localizá-lo com instrutores amigos. Conhece o nosso estimado Aniceto? Não tenho este prazer. É antigo companheiro de serviço. Continuou informando o amável. E esteve conosco na regeneração há algum tempo. Em seguida, devotou-se a tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio e hoje é instrutor competente na comunicação, aonde vem prestando concurso respeitável. Se vê que é um espírito muito ligado ao trabalho, né, e que foi em vários pontos de serviço do nosso lar. Nosso lar ele é composto de 6 ministérios: regeneração, auxílio, comunicação, união divina. Você lembra dos outros dois? Regeneração, auxílio, comunicação, união divina. São 12. Não, são 6. 6? Eu não. Eu vou colocar aqui no Google, para não sofrer. Esclarecimento, elevação. Então, regeneração, auxílio, comunicação, esclarecimento, elevação e união divina. Elevação e união divina são mais ligados. Vou mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Vou mostrar para vocês. Ela é uma cidade que lembra a Estrela de Davi e está em cima do Rio de Janeiro. E
aqui tem o centro, que é a governadoria, e aí tem os 6 ministérios em cada ponta da estrela, e vários jardins ao redor desses ministérios. É gigantesco, né? No nosso lar a gente sabe que eram 1 milhão de habitantes naquela época. E aí o Ministério da União Divina e da Elevação, eles são ministérios mais ligados às instâncias superiores. Inclusive, a União Divina era responsável por magnetizar a água que passava por toda a cidade, pela ligação com instâncias superiores. E da regeneração, do auxílio, são muito ligados aos espíritos sofredores no umbral, em regiões, em tarefas de sacrifício, né, altíssimo, que a gente lê nos livros do André Luiz, em alguns momentos, contando qual é a característica do serviço nesses lugares, né? E aí da comunicação tem relação, sim, com a comunicação com o mundo material, né? Mas também entre o mundo espiritual. E o esclarecimento tem relação com as encarnações de uma maneira geral, né? Os arquivos reencarnatórios, as situações da nossa vida, né? E também dos projetos reencarnatórios, né? Todos eles estão ligados, né? O crime organizado e os filhos de Deus são muito mais. Exatamente. Porque, não, o Luiz comentou do Libertação, quem leu Libertação pensa, realmente o crime organizado existe. Porque cada livro tem uma característica, né? A gente vê que também tem uma lógica, né? Isso que o Thales falou, que são organizados, realmente são, né? Começam assim com situações mais tranquilas, mas existem histórias que saltam aos nossos olhos, né? De tanto conhecimento, de tanta abertura do nosso olhar em relação à nossa vida material e espiritual e o intercâmbio entre elas. Então ele passou por todas essas regiões. Então imagina a quantidade de conhecimento e de trabalho, né, em relação a isso, em relação à espiritualidade. Conversarei a respeito com o ministro Genésio. Não tenha dúvidas. Seu desejo, André, é muito nobre aos nossos olhos. O prestimoso companheiro deixou-me num mar de contentamento indefinível. Comecei a compreender o valor do trabalho. A amizade de Narciso e Tobias era tesouro de inapreciável grandeza, e o espírito de serviço me havia descortinado ao coração. Novo setor de luta desdobrar-se-ia à minha frente. Não deveria perder a oportunidade. Nosso lar estava cheio de entidades ansiosas por aquisições dessa natureza. Não seria justo entregar-me de boa vontade ao novo aprendizado? Isso é importante, né? Muitas vezes a gente recebe situações de trabalho, de esforço, e são nossas, né, individuais, porque a gente apresentou condições de trabalhar. Não aproveitar essas oportunidades é muito doloroso para o nosso espírito, né? Porque é algo que a gente lê comum, da dor dos espíritos que depois de desencarnar percebem o tempo perdido, que não foi utilizado nas boas obras. Isso é o que mais dói, né, para um espírito quando ele desencarna e percebe que a vida que ele viveu não foi uma vida voltada para as coisas espirituais. Além disso, certo de minha volta à carne em futuro talvez não distante, a providência constituiria a realização de profundo interesse ao meu aproveitamento geral. Misteriosa alegria dominava-me todo. Sublimada esperança iluminava meus sentimentos. Aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros, que Narcisa me acendera no íntimo, parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Trabalharia assim. Conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia. Isso é... Conheceria a satisfação dos cooperadores. Sim, isso é uma questão que é muito
é muito importante para nós, né? Quando a gente entende o espírito de serviço, e algo que isso pode ser feito aqui, nós encarnados, né? A gente entende que nós não precisamos de receber créditos pelas situações que nós fizemos. E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que as coisas que nós fazemos de bom, elas são muito boas para o nosso espírito, mas o mérito ainda não é nosso, porque não é uma virtude ainda conquistada. É claro que o mérito que nós temos é o mérito da boa vontade, de esforço. Quanto mais esforço a gente tem, mais a gente recebe o auxílio dos amigos espirituais, que eles nos auxiliam, eles não nos deixam nunca, eles não nos abandonam. Então, muitas vezes, só pelo ato de orar, de estar participando dos estudos, de estar fazendo o evangelho no lar, de estar protegendo a casa e o coração espiritualmente, muitas vezes situações graves que nós poderíamos cair, os espíritos, eles retiram essas situações, ou eles diminuem a força que elas teriam sobre nós pelo nosso mérito de boa vontade. Então, essa satisfação dos cooperadores anônimos, ela deve ser muito importante para nós, porque a gente não deve buscar o serviço divino acreditando, assim como a gente aprende a viver aqui na Terra, que nós precisamos buscar o mérito das ações que nós fizemos. Porque a ação boa que nós fazemos é quando a gente deixa Deus agir sobre nós. Não porque nós temos isso dentro de nós. Porque a gente ainda está vivendo com muito erro, né? A gente ainda tem as nossas dificuldades. E aí a gente vai entendendo a situação de que a vontade do Pai seja feita e não a nossa. E isso é algo complexo para nós, né? Porque mesmo a gente entendendo isso, muitas vezes nas nossas atribulações, a gente age até nas nossas orações com exigências, né? Pedindo para que Deus nos dê condições, afinal de contas, nós somos cooperadores. Não é bem assim. Cooperador de boa vontade, e principalmente da felicidade alheia, é aquele que está disposto ao sacrifício de si mesmo e, sem buscar louros por isso, sem buscar situações por isso, né? O Evangelho é muito claro sobre isso na passagem sobre a caridade, porque ele comenta que a verdadeira caridade é aquilo que a gente dá do que nós precisamos, aquilo que a gente dá de sacrifício, que nos faria falta, porque dado que nos sobra, é obrigação de todo filho de Deus. Afinal de contas, está sobrando, a gente não ia usar, então não é a verdadeira caridade. E não tem como a gente fazer a caridade escondendo o rosto, mas deixando o braço à mostra, para que alguém perceba e a gente receba os louros daquilo, aquela caridade que finge que está escondida, mas não esconde. O Evangelho fala que a verdadeira caridade é aquela que descobre os infortúnios ocultos, aquilo que parte da observação das pessoas, enxerga aquela dor, aquele sofrimento tão interno, que as pessoas não vê, ou aquilo que é um sofrimento que a sociedade aprendeu a não enxergar. Então, essa questão do cooperador anônimo, ela é muito importante para nós, porque aí a gente estudando, a gente vai buscando e compreendendo e tentando fazer a caridade, porque a verdadeira caridade é muito difícil aqui na Terra, né? E principalmente para nós que somos treinados, né? E trazemos no nosso hábito um egoísmo muito arraigado. Mas Jesus nos trouxe Ele mesmo e o seu evangelho e o seu comportamento e a sua ação para que nós nos espelhemos nele, né? E busquemos trazer para nós cada vez mais condições de trabalhar e agir em favor dele. E a gente não vai fazer isso sem diminuir o peso do nosso personalismo e da nossa individualidade. Porque quando a gente está ligado a Deus, as nossas ações elas não são nossas, são ações dos Espíritos, ações de Deus, que utilizam, né, o nosso corpo, a nossa energia como instrumento. A gente se deixando ser instrumento, a gente está fazendo da nossa parte, mas a gente não deixa de ser instrumento, né? A gente fala isso muito sobre os estudos sobre a mediunidade, né?
Acho que até o próprio Kardec fala que o médium é um cavalo, né? E é interessante que até a própria religião de matriz africana, eles chamam os médiums de cavalos, justamente por isso, para deixar claro que é um instrumento, não é o dono, né, das criações. O Chico é o nosso maior exemplo disso, né? A mediunidade, ela vem de lá para cá, o telefone toca de lá para cá, e nós não somos os donos das comunicações que nós recebemos. Nós não somos os donos nem das inspirações que nós recebemos. Nós somos apenas intermediários. E tudo que a gente recebe, ele é para nós inicialmente, depois para os outros. Porque nós temos a tendência de nos tirarmos da equação e a gente enxergar que a gente está fazendo um trabalho por os outros, que a gente não tem nada do que melhorar. Mas o médium, a pessoa sensível, ela é altamente endividada. Tudo que ela fala para os outros serve primeiro para ela. Tão endividada que ela aceitou vir com uma missão de trabalhar pelos dois lados, os encarnados e os desencarnados, e receber os efeitos dos dois lados, para que ela aprenda na disciplina do serviço, aprenda a agir em favor dos outros e a trabalhar pelo bem, né? Então isso é muito, muito complexo. O próprio Chico nos mostra, ele não aceitou nenhum direito autoral dos livros que ele psicografou. Mais de 470 livros, mais de milhões de cópias vendidas, traduzidas inclusive para o inglês, para o espanhol, e ele não aceitou nada disso. O russo. O russo também, Thales lembrou, Esperanto. Italiano. Francês. Acho que vocês escutam ele. Então, isso é uma questão muito complexa mesmo, e algo que todo médium, toda pessoa que está aprendendo a trabalhar, essa é a primeira coisa que aprende a estudar, para não cair em enganos, porque as pessoas caem. E quando a gente cai em enganos desse tipo, aí a gente já não recebe mais o auxílio dos bons espíritos. Aí a gente acaba recebendo, na verdade, mensagens enganosas dos obsessores. Não recebeu. Pode falar. Ele não recebeu porque ele queria imitar a vida dos apóstolos, que deixaram tudo para seguir o Cristo. Paulo era muito rico, ele era para ser o sumo sacerdote do povo de Israel. Deixou tudo para seguir Jesus. Então eles entenderam que a riqueza e a virtude, elas são do espírito e não da carne. Sim. Contrariando as versões do Velho Testamento, e parte dela era sobre os ganhos, né? Em que o povo de Israel considerava que as virtudes estavam associadas a Deus ser feliz com eles e lhes daria bens materiais. E o Cristo vem mostrar, através do exemplo, e o exemplo do Cristo fala mais alto, de viver com simplicidade, e assim como os apóstolos seguiram o mesmo caminho. Sim. E os discípulos do Cristo também a gente pode ver em Atos dos Apóstolos, né? E nesse caso é bom a gente entender essa situação. O dinheiro faz muito bem, é uma força, é uma alavanca da inteligência, do conhecimento, da tecnologia, das obras. Não tem a dúvida. O que se fala é o apego. Ele for mais importante do que qualquer virtude nossa, então a gente dá mais valor ao mundo do que a Deus. Sim, não se pode servir a dois senhores, né? A gente até comentou assim, a própria figura de Paulo, né, da transformação dele em Damasco, quando a gente estuda e vê, realmente é algo que a gente tem que se perguntar e se questionar se a gente está preparado para uma transformação assim. E a gente tem que buscar se preparar para uma transformação assim como Paulo, né? Porque ele recebe Jesus, né? E Jesus fala, por que me persegues? E era um dos fariseus, né? Um dos fariseus mais ferrenhos na luta contra o cristianismo, inclusive responsável, né, pelo flagelo de Estevão. O povo de Israel, eles consideram Paulo um traidor, mais do que Jesus, que eles pagaram para ele o
estudo na Grécia, em Roma, na Macedônia. Pagaram viagem dele para o mundo para que ele adquirisse conhecimento, tinha uma capacidade de oratória fantástica, para que ele pudesse guiar o povo de Israel. Tanto é que nós vamos ver em Atos dos Apóstolos que ele tinha cidadania romana e grega, além da cidadania da Judéia, né? E aí, com todo esse investimento, ele deixou tudo para seguir o Cristo de uma hora para outra. De uma hora para outra mesmo. Ele, enquanto ele estava perseguindo, cai de joelhos e já fala: Senhor, o que queres que eu faça? Foi uma conversão instantânea. Quando ele fala: Senhor, o que queres que eu faça? Ele começa a pensar no passado. E o Cristo fala: não recalcitres contra os aguilhões. Passado a gente lembra para modificar, mas o passado não pode influenciar na nossa tomada de decisão para uma vida melhor. O passado não pode ser esquecido, porque ele determina o nosso presente. Ele tem que ser esquecido no sentido de não gerar problemas para o nosso futuro. Não sei se eu me fiz entender. Todos nós aqui temos problemas com o passado, todos. A gente queria ter feito melhor as coisas, né? Aí o que acontece? A lembrança de que queria ter feito melhor nos impulsiona para trabalharmos melhor. Concorda? Nesse sentido, se o passado começar a gerar tanta culpa a ponto de nos dar uma depressão e a gente não querer mais continuar, aí ele está equivocado. Vamos lembrar da esposa de Ló, né, que virou uma estátua de sal. E o deprimido de hoje não é uma estátua de sal? Sim. Ó, tomemos cuidado, tem deprimidos e deprimidos. Mas eu estou falando aquele deprimido que não quer fazer mais nada, e não porque cansou demais na vida. Aquele deprimido que desde cedo ele não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de fazer as coisas. E aqueles também que mesmo mais velhos acham que não tem mais o que fazer. Mas veja bem o que a doutrina espírita nos traz de luz. Ela diz assim: a vida continua, a morte é mais fácil do que o nascimento. Então, lembro de uma senhorinha de 70 anos que começou a fazer medicina na Bahia. Com certeza ela era espiritualista. É. Porque a repórter perguntou para ela: mas a senhora está fazendo com 70 anos, a senhora vai conseguir exercer a medicina? Ela falou: nessa vida não, quem sabe em outra. É. Chegamos ao fim do nosso estudo. Uhum. A Maria Clara tá aí para fazer a oração final? Acho que não. Você faz a oração final? Assim só. Obrigada. Querido Senhor Jesus, mestre amado e amigo incondicional de todas as horas, as bênçãos do seu amor em nome do Pai penetram-nos quando ouvimos esclarecimentos sobre as verdades universais que devem falar à alma eterna e menos ao corpo. Nós te agradecemos pelas bênçãos imensas que temos recebido e tantas vezes esquecemos. Pela bênção do alimento, da roupa, do vestuário, do carinho dos bons espíritos e do próprio Pai, quando uma brisa nos acaricia, quando as árvores abanam com o vento, nos mostrando que o Pai olha por nós e nos acena, quando nós recebemos o calor tépito da luz solar, que não somente traz a saúde física, mas também ajuda a limpar a aura, nós nos esquecemos, Senhor, das grandezas que recebemos das luzes do Teu Evangelho, quando podemos ler e ouvir alguém falar do Senhor. Nós nos esquecemos das amizades que nos sustentam, nós nos esquecemos dos sacrifícios e das dores que tanto bem nos faz, porque
São as provas do aprendizado que necessitamos. Porque o teu exemplo mostrou que o maior sacrifício é o da própria vida por amor a nós. Muito obrigado, Senhor, pela vida, porque se não fosse o Pai não lá dar, nós então não seríamos, mas nós somos e somos para agir. Não nos esqueçamos jamais de que somos filhos do Pai Celestial, como o Senhor nos ensinou. E como filhos, somos herdeiros do universo inteiro, com as responsabilidades de um filho responsável, cuidando dos irmãos mais novos e aprendendo com os irmãos mais velhos, nas lides da vida, na marcha constante para a luz que nos chama, que é o Senhor. Muito, muito obrigado, Senhor. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, fiquem com Deus.